O livro de Gênesis de uma maneira sequencial. Chegamos no capítulo 26, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Gênesis capítulo 26, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 33. Eu vou pedir aos irmãos para que mantenham as Bíblias abertas. Eu vou pregar um sermão diferente, ele vai ser versículos por versículos ou categorias de separação de blocos sucessivamente. E antes de iniciar a exposição, uma recomendação e até uma clareza aos irmãos. Queridos, quando nós pregamos a palavra de Deus, o sermão precisa ser expositivo. A pregação expositiva liberta a igreja. O sermão precisa ser expositivo. Pastor, o que significa um sermão expositivo? É um sermão que de fato expõe as Escrituras, que coloca o texto lido à vista dos irmãos, para o estudo dos irmãos e para a aplicação dos irmãos. O sermão expositivo é o escopo de uma transformação na igreja. E dentro do sermão expositivo existem métodos para expor o sermão. Tradicionalmente nós usamos um método que tem um tema, que expõe o texto, e alguns pontos que explicam aquele tema que a gente escolheu. Recentemente eu trouxe um novo método para que a igreja pudesse conhecer, o método 4 páginas, que é aquele método que a gente vê o problema no mundo bíblico e vê o problema no mundo atual, a graça no mundo bíblico e a graça no mundo atual. Hoje é um sermão diferente, mas que não deixa de ser expositivo, um sermão em que eu vou ler o texto e expor o texto já aplicando o texto. Então, irmãos, os métodos estão aí para nos auxiliar, mas o importante é que toda pregação seja expositiva. Fale daquilo que o texto está falando e aplique para o meu coração e para o seu coração. Nós vamos fazer essa leitura de maneira pausada. Nós começamos com o versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Santo e bendito Deus, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz, para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Uma palavra que temos ouvido repetidas vezes e não aguentamos mais ouvi-la. Falo da palavra crise. Crise para lá, crise para cá, crise dali, crise acolá. Confesso que procurei uma ilustração acerca da crise. Resolvi não contar. Sabe por quê? Nós ouvimos notícias ruins todos os dias. Ouvimos notícias com crise a cada momento. E os irmãos não precisam mais ouvir notícias sobre crises. Vocês têm exemplos de sobra na mente de vocês. O sermão de hoje não visa anunciar o fim das crises. Esse fim chegará pela graça do Senhor no novo céu e na nova terra, e nós estamos ansiosos por isso. O sermão de hoje visa reafirmar que a nossa vida é um cenário propício para as crises. Precisamos lidar com elas. Se eu pudesse dar um título para esse sermão, seria Lições no Momento da Crise. E à medida que nós vamos lendo esse texto, nós vamos construindo essas lições em nossa mente.
A primeira lição que eu gostaria de deixar claro já está escancarada e exposta no versículo 1, quando nós lemos que sobreveio a Isaque ou a terra uma fome, tal como já havia acontecido no tempo de Abraão. A primeira lição sobre crise que nós podemos tirar nesse texto é que a crise não é exclusividade de alguns. Isaque vive um período de fome. Abraão também já havia vivido um período de fome. A crise não é exclusividade de Uberaba. A crise não é exclusividade da sua família. A crise não é exclusividade do nosso país. A crise não é exclusividade dos nossos dias modernos. Queridos, a crise sempre existiu e sempre existirá enquanto vivermos nessa terra. Fica aqui uma aplicação prática. Você não sofre sozinho. O seu problema não é maior do que o problema do outro. Nós vivemos dias em que a gente compete sofrimento. Quando alguém chega para nos contar um problema que está passando, sabe o que a gente fala para ele? O meu é muito maior. A gente vai consolar uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade e a gente fala para ela, o meu tio passou por isso e eu vou te falar uma coisa, o fim dele não foi legal não. A gente passa pelos momentos de crise querendo ser mais sofredor que outro. Isaque, você vai passar por um período de fome, mas o seu pai já passou por ele. Queridos, nós passamos um período de crise no mundo, e outras pessoas já atravessaram também períodos de crise. O cenário da crise é inerente ao ser humano, e a gente precisa aprender a lidar com cada uma delas. Isaque vivia em Beer-Lahai. Foi ali que ele se casou com Rebeca, foi ali que ele teve os seus filhos, e é ali que nasce um cenário de uma fome terrível, a ponto de Isaque ter que sair de Beer-Lahai e ir para Gerar. Queridos, as crises nos levam às mudanças, e nem sempre as mudanças são confortáveis. Às vezes, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós seremos conduzidos a mudar, a reinventar, a sair de uma comodidade e a ir para outra. Isso causa incômodo, isso gera transformação, mas o cenário da crise está aqui para nos mostrar que a crise não é exclusividade do povo que vive aqui e agora, e que o cenário da crise tem que nos levar a uma mudança. Isaque, você não mais viverá em Beer-Lahai. Senhor, mas aqui eu criei meus filhos, mas aqui eu casei. Pois é, Isaque. E a fome chegou. E agora você precisa mudar, você precisa agir, você precisa ir adiante. Igreja do Senhor, o cenário da crise é posto. Não é exclusividade nossa. E muitas vezes nós seremos impulsionados a mudar no cenário da crise. Mas o texto continua, versículo 2 em diante diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. O cenário da crise não é exclusividade para os nossos dias. Isaque se viu obrigado a mudar. E se num cenário da crise nós precisamos mudar, há uma segunda lição importante que a gente tira desse texto: que diante do cenário da crise, a obediência é sempre o melhor caminho. Deus disse para Isaque:
não vá para o Egito. Isaac preferiu aceitar as pedras da vontade de Deus, ao invés de buscar o pão fora dessa vontade, conforme Bruce Waltke nos escreve. Isaac entendeu que a obediência era o melhor caminho durante a crise. E ele sabia que buscar uma melhora de vida, um desenvolvimento segundo a sua vontade, não era o melhor caminho agora. O melhor caminho no cenário da crise é obedecer ao Senhor, é guardar os seus preceitos, é entender que nós temos um passado vitorioso através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e através dos planos de Deus ao longo da história. E é exatamente isso que Deus diz a Isaac: eu sou o Deus seu pai, eu sou o Deus de Abraão, e a sua descendência será abençoada, como eu disse para o seu pai. Queridos, quando o cenário da crise chega, quando o cenário da crise começa a assolar a nossa história, e no caso de Isaac, esse cenário é do cenário da fome, no nosso caso pode ser o cenário de um calor insuportável, de uma crise financeira dentro do seu relacionamento. Não sei qual a crise que você passa, mas eu tenho certeza que você enfrenta alguma. E diante de qualquer crise que você enfrenta, a obediência sempre será o melhor caminho. Negociar os valores de Deus para benefício próprio é a maior cilada que o mundo te oferece. Abrir mão de passar dificuldades com o Senhor para viver as riquezas e as dádivas do mundo é o maior prazer que mais rápido vai escorrer das suas mãos. Ser bem-sucedido para satisfazer os seus prazeres significa ser mal-sucedido ao alcançar a vontade do Senhor. É melhor passar fome ao lado de Deus do que viver o banquete fora da presença do Senhor. Diante da crise, nós precisamos entender que a obediência é o melhor caminho. Isaac ficou onde Deus mandou ele ficar. A crise deve nos levar a ações contundentes do passado, sabendo que o Deus que operou ontem também pode operar hoje. Contudo, vivermos a certeza do passado, do Deus que age, não pode nos levar a sermos saudosistas a ponto de dizer: tempo bom era o tempo passado. Tempo bom era quando há 20 anos atrás as coisas aconteciam muito bem. Quando 30 anos atrás os negócios eram diferentes. Quando há um pouco tempo atrás eu chegava no supermercado e podia fazer isso, fazer aquilo. Não é assim. Não é num saudosismo doentio que a gente vai obedecer ao Senhor, é dizendo para Ele: eu entendo o cenário que eu vivo e eu sei que obedecer a Ti é o melhor caminho. Fique onde Deus te chamou para ficar e vá para onde Deus te mandou ir. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de dar um passo, não tenha medo de construir, fixar sua vida, mas acima de tudo, não saia dos propósitos e desígnios do Senhor, porque quando a gente sai um pedacinho da vontade do Senhor, é como uma bússola que lá na frente nos aponta uma direção totalmente contrária àquilo que Deus tem para cada um de nós. O cenário da crise não é um cenário de exclusividade sua. Todos sofrem. A crise nos leva à mudança. E toda mudança exige certeza na obediência de Deus. Isaac obedeceu ao Senhor, ficou onde Deus mandou ele ficar. Vamos avante? Versículo 7 diz o seguinte: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora,
Tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. O cenário da crise não é exclusividade nossa. O cenário da crise nos leva à mudança, e diante das mudanças nós precisamos estar certos da nossa obediência ao Senhor. Terceira lição que esse texto nos ensina é que o cenário da crise facilmente expõe a nossa família. Queridos, Isaque chegou em Gerar, e tal como seu pai, ele cometeu o mesmo erro. Ao invés de assumir e dizer que Rebeca era sua esposa, ele disse: essa aí é a minha irmã. Já vimos aqui que era costume daquela época, quando um viajante chegava numa terra que não era sua, o dono da terra, o rei da terra, os poderosos da terra, podiam escolher a sua mulher e tomar a mulher para ele. Queridos, Isaque pensava: é muito melhor eu perder a minha esposa do que esse rei criar caso comigo e me matar. Nós vamos contar a mentirinha da despesa. Nós vamos contar aqui a meia verdade. Nós vamos entrar no propósito do Senhor, no projeto de Deus, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ajudar Deus. Eu tenho que contribuir com Ele. Isaque faz aquilo que seu pai havia feito. Hesita, vacila, coloca tudo a perder, mente para os filisteus, expõe a sua esposa, expõe o plano de Deus. A mentira de Isaque não dura para sempre. Imediatamente o rei daquela terra olha pela janela e vê Isaque acariciando a sua irmã. E acontece aquilo que de pior acontece na Bíblia. Chega o ímpio para repreender o crente. Chega Abimeleque, que não serve a Deus, e diz assim: Isaque, você não é o filho da promessa? Você não vai à igreja presbiteriana? Você não é servo do Deus Altíssimo? E você fica aí subjugando o seu caráter a troco de migalhas? Queridos, diante da crise, o primeiro cenário que é exposto é a nossa família. É diante do estresse do trabalho que a gente não consegue mais suportar a pressão e a gente chega sendo falso e até antiético dentro de casa, quando na verdade fora dela nós estamos agradando o patrão, suportando tudo tranquilo e calmo e tornando nosso casamento um inferno. Aguentamos os filhos dos outros, mas os nossos filhos precisam ser repreendidos por causa da minha ira e da minha raiva. Somos os melhores fora de casa, os piores no nosso lar. Temos tempo para todos, a qualquer hora e instante. Quando é para a família, a gente resmunga e expõe. Sabe por quê? Porque na crise do nosso coração, a nossa família será sempre exposta aos flagelos e aos nossos erros. O Senhor indica a Isaque que diante do cenário da crise, a sua família está escancaradamente exposta. E assim também acontecerá conosco, quando enfrentarmos o caminho da crise e expormos a nossa família. Meus irmãos, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa, e não deixe expostos nem sequer um espaço para que diante da sua família haja divisão, contenda, medo e separação no momento da crise.
O que Deus esperava de Isaac é que ele se ajoelhasse na presença do rei e dissesse: Rebeca é minha esposa, Rebeca é a esposa que 40 anos eu esperei, Rebeca é a mulher que Deus me concedeu, Rebeca é a minha mulher, eu morro por ela, mas você não vai encostar um dedo sequer nela. Contudo, Isaac entrega a Rebeca de mão beijada, porque no momento da crise a gente geralmente pensa na gente e expõe aquilo que Deus nos confia. Queridos, no momento da crise, proteja a sua família, proteja o seu coração. Fato que nenhum patriarca é perfeito. Conforme Bruce Waltke escreve, Isaac partilha de algumas fraquezas de seu pai, mas como seu pai, ele não permite que as suas fraquezas estraguem permanentemente a sua fé. Família, meus irmãos, é projeto de Deus. No momento da crise, ela vai estar exposta, mas é nesse momento que a gente precisa lutar por ela. É no momento que o dinheiro faltar, é no momento que os filhos estão crescendo, é no momento em que a gente atravessa as crises da vida, que a gente se questiona e diz: será que é isso mesmo? E aí precisa levantar aquele marido corajoso e olhar e dizer: eu estou cuidando de você, minha esposa amada. Precisa levantar aquela esposa virtuosa e falar: eu estou contigo por onde quer que você estiver. Precisa levantar os filhos obedientes e olhar para os pais e dizer o seguinte: eu não vou querer o meu videogame nesse momento, que a gente está passando a crise financeira. Estamos juntos, papai, estamos juntos, mamãe. No momento da crise, não deixe a sua família exposta, porque certamente ela será atingida. Diante do cenário da crise, sabemos que ela não é exclusividade de alguns. Destacamos que a crise exige mudança e que a obediência é o melhor caminho. Vimos que o cenário da crise expõe a nossa família, mas a partir do versículo 12 nós lemos: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe qual é a próxima verdade desse texto acerca da crise? É que a bênção de Deus pode ser semeada em meio à crise. A bênção de Deus pode ser semeada em meio à crise. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Que a bênção do Senhor pode ser semeada em meio à crise? Que Deus pode fazer chover diante da seca? Que Deus pode fazer germinar onde não há esperança de solo que possa trazer fruto? O que Deus estava ensinando para Isaac é que no cenário da crise ele podia fazer semear a bênção. Lá estava Isaac no meio daqueles filisteus todos, daquele povo incrédulo, miserável, pecador. E quando Isaac plantou a sua primeira safra, queridos, ele colheu 100 por 1. O negócio multiplicou, o negócio explodiu, o negócio caiu na mídia. O pessoal do jornal foi lá para entrevistar Isaac, falou: cara, o que está acontecendo aqui? O mundo está passando fome, o negócio está feio para todos os lados, o negócio está dando bom para você, o que está acontecendo, Isaac? Isaac ficou rico, Isaac prosperou financeiramente, Isaac cresceu materialmente. Tudo isso porque ele cria no poder de Deus. Pastor, uma teologia da prosperidade no ano 2021 na Igreja Presbiteriana de Uberaba, que isso? De maneira nenhuma. Semear a bênção de Deus no contexto da crise não significa ser próspero materialmente somente.
significa gozar da paz e da direção do Senhor em todo e qualquer instante. A maior bênção que Isaac podia ganhar ao longo da sua história era desfrutar da paz que o próprio Deus tinha dado. E tudo isso porque ele tinha fé. E se nós também tivermos fé hoje, a gente pode ter a convicção de que a crise não é um palco para a tragédia, mas é um espetáculo para a glória de Deus. O momento difícil que você atravessa não precisa ser um palco para a tragédia, para o caos, para o medo, para a desarmonia, para a tempestade, mas pode ser um espetáculo onde Deus vai manifestar sua graça, sua glória, sua vontade e sua real transformação, seja com pouco dinheiro, seja com muito dinheiro, mas seja com toda a vontade do Senhor conduzindo a sua história, porque Deus pode semear no momento da crise. A obediência de Isaac foi recompensada por Deus e foi invejada pelos homens. Versículo 15 e 16 diz assim: depois que os filisteus lhe tinham inveja, eles lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: some daqui, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Queridos, é mais fácil a gente chorar com quem chora do que rir com quem ri. É muito mais fácil a gente chegar no irmão e falar: está sofrendo, eu vou te abraçar e eu quero te consolar, do que quando o irmão chega para você e fala assim: comprei minha casa própria. E a gente olha e fala: ah, que legal. Irmão, troquei de carro. Aí é que benção, legal. Irmão, deixa eu te falar, rapaz, eu estou satisfeito porque meu negócio está prosperando, Deus está semeando no meio da crise. Ah, é? Interessante. A gente marca o incrédulo no Instagram e não marca o crente. A gente aplaude o sucesso do ímpio e não aplaude o cristão que está semeando no meio da crise. Sabe por quê? Porque é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem alegra. A igreja do Senhor precisa ser viva e entender que diante de um cenário da crise, um pelo outro. Isaac foi expulso da terra. O texto nos diz que aqueles filisteus entulharam os poços que seu pai havia aberto. E sabe o que Isaac faz? Versículo 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Os filisteus tinham causado com ele a maior crise de todas, falando: some daqui, vai embora, você está sendo abençoado e nós não queremos isso para a nossa vida. Sabe o que Isaac faz? Arruma as malas e vai embora. Sabe por quê? Porque a prosperidade de Isaac não estava no dinheiro que ele ganhava. Não era uma prosperidade de bolsa, era uma prosperidade de coração. Isaac sabia que era melhor viver em paz do que viver com um bolso abastado. Isaac sai daquela terra, abre mão dos seus direitos pela paz. Isaac não briga pela terra porque ele confia que Deus vai dar aquela terra para ele. Isaac sabe que a paz que excede todo o entendimento é muito melhor do que o sucesso material que excede qualquer conta bancária. Isaac tem os seus poços entulhados, poços que o seu pai abriu, e ele junta as malinhas e vai embora. Queridos, às vezes nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter que abrir mão dos nossos direitos em prol da paz. Vamos ter que dar razão para o outro para não causar guerra. Vamos ter que sair no prejuízo para desfrutar da paz que o Senhor pode nos dar. Vamos ter que lidar com gente invejosa, avarenta, pretensiosa o tempo inteiro, em prol da paz que vem do alto. Isaac nos ensina isso. Vamos avante? Versículos 18 em diante. E tornou Isaac a abrir poços.
os poços que o seu pai tinha cavado, porque os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os miseráveis dos pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezegue, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Reubote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Ficamos até aqui. Querido, se a crise não é exclusividade de alguns, se a crise nos leva a uma vida de obediência, se a crise nos leva a expor a nossa família, a gente precisa zelar dela. Se a crise é o cenário em que Deus pode semear a sua bênção, a próxima lição que eu tiro desse texto é que a crise é uma oportunidade para o recomeço. Sabe o que Isaac fez? Ele foi cavar outros poços. Ele não ficou ali amargurando, falando: oh, o poço que meu pai abriu, oh, o passado vitorioso que meu pai teve, oh, a estratégia marcante que um dia marcou a minha vida. Não. Isaac levantou, saiu e abriu outros poços. Querido, se eu fizesse uma aplicação direta, e eu não vou fazer isso nesse texto, eu ia falar para a igreja: vai desentulhar os seus poços, vai desentulhar o seu passado, vai semear no seu presente. Não, não é isso que esse texto ensina. Esse texto simplesmente nos ensina a oportunidade de um recomeço. Está passando um momento de crise? Inveja, dor, mágoa, angústia. Cenário para o recomeço. Não deixe o passado assolar a sua história. Não deixe o cenário da crise ter a última palavra. Recomece e recomece no Senhor. Pois Isaac foi e desentulhou os poços do pai, veio a galera e entulhou de novo. Achou um poço lá no canto da terra, veio os pastores e entulharam ele de novo. O famoso poço da disputa. Isaac cavou de novo, achou água de novo, e eles entulharam de novo, era o poço da oposição. Mas agora, Isaac abriu um outro poço. O poço de Reubote, que significa o poço do espaço. O lugar que Deus tinha reservado para o seu povo. Isaac não murmurou, não indignou-se, seguiu avante e sabia que cada poço era um recomeço. Cavava cheio de esperança, cavava cheio da bênção de Deus, cavava cheio da coragem do Senhor, porque toda crise é um espaço para recomeçar no Senhor. Por fim, a última lição desse texto. Isaac, a partir do versículo 23, cava um poço e vai para Berseba. Na mesma noite lhe aparece o Senhor e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse momento, ou nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água em Berseba. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade
até o dia de hoje. A crise é um cenário de recomeço, mas também é um cenário que Deus pode trazer restauração plena. No momento da crise, Isaac consegue abrir mais um poço, a ponto dos seus inimigos chegarem diante dele e buscar perdão e recomeço. Transformação plena. Lá estava Isaac, diante de Abimeleque, com um banquete posto diante dos seus inimigos, tal como aquele do Salmo 23. Tal como Salomão escreve em Provérbios 16, versículo 7, ao dizer que o caminho dos homens, quando é agradável ao Senhor, este pode reconciliar com ele todos os seus inimigos. Isaac nos ensina que a crise é oportunidade de perdão, de restauração, de paz. O texto começa com Isaac perturbando os filisteus, sendo expulso de lá. Termina com Isaac servindo um banquete glorioso na presença dos seus inimigos. Esse seria um bom sermão moral, a fim de tirarmos lições diante da crise. É importante entendermos que diante da crise Deus nos ensina inúmeras lições. Nos ensina que a crise não é exclusividade somente nossa, que a crise é um cenário para mudança e que a gente precisa ser obediente, que na crise geralmente a gente expõe a nossa família, mas a gente precisa protegê-la, que Deus pode semear no momento da crise, que nós devemos recomeçar no momento da crise, e que Deus pode transformar plenamente o cenário da crise em bênção. Mas essa história não apenas ecoa o agir de Deus na crise. Essa história aponta para o encarnar de Deus na crise. Deus não ficou longe do ser humano quando esse passava pela maior crise de todas. Deus viveu a maior crise de todas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não apenas nos ensina a viver os momentos da crise, como Ele viveu a maior crise de todas, sendo homem e sendo Deus. O protagonista dessa história não é Isaac, que consegue viver num momento caótico e driblar o cenário da crise. O protagonista dessa história é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que viveu a maior crise de todas na cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos ter paz com o Senhor e vivermos os cenários desafiadores da história, sabendo que se Deus não nos abandonou na cruz do Calvário, o que nos faz pensar que Ele vai nos abandonar nessas pequenas lutas que nós enfrentamos aqui e agora. Cristo Jesus é aquele que abre os poços, porque é a fonte de água da vida, e quando a gente vem até Ele e bebe, a gente está satisfeito, a ponto de viver uma vida não mais de tristeza, mas de alegria, não mais de seca e sim de abundância, não mais de choro e sim de riso. O lugar que Isaac abriu o poço foi chamado de Berseba. Era o poço da paz entre Abraão e Abimeleque, entre Isaac e o neto de Abimeleque. Ali era o poço dos 7, das 7 ovelhas ou das 7 cordeiras que Abraão deu a Abimeleque. Sabe qual é o lugar da paz, onde não mais existem 7 cordeiros, mas existe apenas um cordeiro posto? É a cruz de Cristo, o cordeiro de Deus que foi imolado, para que nós, inimigos dele, nos tornássemos agora amigos de Deus. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Nos momentos da crise, Ele é Deus. Nos momentos da crise, Ele nos ensina as lições, mas no momento da maior crise de todas, Ele suportou a crise no meu e no seu lugar. Que segurança, que vitória, que gozo. Louvemos a Deus